Todos já estão, por favor, sentados aqui, né? Quem vai participar para a gente dar início? Elvis? Bom dia para todos. É com muito prazer que eu dou abertura a essa conversa. É um tema que, particularmente, eu gosto muito, que me interessa muito, então vai ser muito produtivo essa conversa. Eu vou apresentar a Kizzy aqui. Ela é nascida em Porto Alegre, é fundadora da Alforria e é co-criadora do canal Programação Dinâmica do YouTube. Ela é mestre em modelagem matemática da informação na Escola de Matemática Aplicada da FGV do Rio de Janeiro. Ela é graduada em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e trabalhou como analista de dados e utilidade pública da Fundação Getúlio Vargas, no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e foi cientista de dados sênior do Cyberlabs. Dê uma salva de palmas para ela. Bom dia. Temos a apresentação para colocar no telão? Vou aguardar. Só passar? Ah, não, vai botar. Ele vai colocar um QR Code aqui na tela que vai encaminhar vocês para um Jamboard, que é praticamente um post-it virtual. Quando você abrir no celular, você vai contar 4 itens abaixo, e lá você clica e pode colocar um post-it. O post-it amarelo você coloca para dúvidas. Tem como você escolher a cor. No post-it azul, você pode colocar uma indicação, uma aplicação que você já usou, da inteligência artificial, alguma contribuição para a gente aqui, tá bem? Amarelo como dúvidas e azul como contribuições, tá bem? Obrigado. Está funcionando? Pronto. Bom, queria dizer que é uma honra estar aqui conversando com todos vocês, enquanto eu aguardava aqui para começar a assistir a conversa com as irmãs. E interessante que me levou lá para a minha infância, porque eu estudei num colégio de uma congregação de irmãs, do Colégio Santa Teresa de Jesus, em Porto Alegre, até o 8º ano. Então, muitos dos valores e das coisas que vocês conversaram aqui fizeram muito sentido no meu coração, né? E foi muito legal ter esse momento de relembrar. Então, é um grande prazer. O Elvis me apresentou, então acho que o que eu poderia acrescentar, além do que ele já falou, é que atualmente eu também faço doutorado na PUC de São Paulo, e eu sou professora universitária no Instituto de Tecnologia e Liderança, no primeiro ano da graduação dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Engenharia de Computação. Então, os alunos que vocês estão entregando lá no final do ensino médio, eu estou recebendo no início da graduação. Eu comecei esse ano e tem sido muito interessante conversar com esses jovens e recebê-los, lidar com as angústias deles, com as expectativas, com os sonhos, e muitos deles têm utilizado inteligência artificial. Então, a minha área é tecnologia e ciência de dados, mas, de forma autônoma e voluntária, os meus alunos usam muito inteligência artificial. Então, além do que eu trago para a sala de aula, eu vejo como tem sido isso, e imagino que, como esses alunos estão numa idade próxima do ensino médio, isso possa estar acontecendo ou vai começar a acontecer também no dia a dia de vocês. E é por isso que a gente está aqui para conversar. Eu vou fazer uma apresentação inicial, então, e depois a gente vai ter um tempo para conversar, para trocar. Acho que também é muito legal para mim essa oportunidade de ver como tem sido o dia a dia de vocês, as experiências. Eu quero aprender também aqui. Eu acho que, né, educação é isso. Nenhum ser humano detém 100% do conhecimento. E eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a minha perspectiva e ouvir vocês. Então, eu sou cofundadora do canal Programação Dinâmica, como o Elvis falou. Para quem não conhece, o canal Programação Dinâmica é um canal de ensino de programação, ciência de dados e inteligência artificial, onde a gente publica vídeos ensinando e discutindo as novas tecnologias. Vai fazer já 5 anos que a gente está fazendo esse trabalho. A gente já alcançou mais de 6 milhões de visualizações, mais de 200 mil inscritos. A gente realmente tem um impacto grande e interessante na internet. E a nossa missão sempre foi compartilhar o acesso à educação, desenvolver o pensamento crítico, principalmente diante da tecnologia, do desenvolvimento das tecnologias,
para que as pessoas também possam acessar novas oportunidades. Então, tanto eu quanto o Alisson, que somos criadores do canal, nós tivemos a oportunidade de estudar em instituições de excelência. O Instituto Militar de Engenharia é uma dessas instituições, e a gente, né, começou a perceber que a gente podia ampliar esse acesso a pessoas que não necessariamente passaram pelas mesmas instituições que a gente, tiveram essa trajetória. Então, a gente é muito feliz e grato de ter alcançado já esses números. Mas vamos falar de inteligência artificial. Se você já usou ou usa algum desses aplicativos que estão aqui, então, YouTube, TikTok, Instagram, Google Maps, aplicativo para tirar foto, você já usa inteligência artificial no seu dia a dia. Então, ainda que você não esteja diretamente utilizando isso de forma intencional, a inteligência artificial, atualmente, ela já está inclusa nas aplicações que a gente vem utilizando, nos serviços, nos produtos com os quais a gente tem contato. Então, no Netflix, por exemplo, como que a inteligência artificial está presente? Quando ela nos recomenda alguma coisa. Então, esses sistemas, esses algoritmos que são desenvolvidos para recomendar o que provavelmente você gostaria de assistir, que seja talvez similar ao que você já assistiu, eles utilizam inteligência artificial para, provavelmente, né, nas redes sociais também, aumentar a nossa retenção. Então, quanto a gente consegue ficar ali aderido e engajado, né, preso na tela. Inclusive, isso é questionável, né, se isso é bom ou não para a gente, mas é assim que as coisas têm funcionado. Mas, bom, falamos de inteligência artificial, e o que é inteligência artificial? Primeiro, a gente pode ter uma noção do que é inteligência, e, obviamente, a gente tem diferentes definições em diferentes áreas do conhecimento, mas eu trouxe uma aqui, que ela é razoavelmente simples e pode já nos dar um horizonte do que a gente vai olhar, como a gente está olhando inteligência quando a gente fala de inteligência artificial. Então, a inteligência é a capacidade de compreender e resolver problemas, adaptando-se a novas situações. Então, essa parte é importante, porque, no contexto da inteligência artificial, a gente está pensando na capacidade da máquina ter essa condição de se adaptar a novas situações. Então, de acordo com o que ela viu, de algum modo, então, dos dados que você insere no sistema, ele possa conseguir prever ou se comportar de uma maneira um pouco diferente. Então, o sistema vai precisar, né, de dados, de um domínio do conhecimento inserido. Então, a máquina, ela não cria nada do zero, certo? A gente precisa inserir os dados lá dentro, e, a partir disso, então, esses sistemas de inteligência artificial podem deduzir alguma coisa, podem aprender, e é que a gente também vai discutir o que é aprender nesse sentido, né, nesse contexto, e podem também reconhecer. Então, uma tarefa muito comum da máquina é ela precisar reconhecer padrões, de alguma maneira. E a máquina ela é muito boa em reconhecer padrões, seja reconhecer padrões em dados tabulares, reconhecer padrões em imagens, reconhecer padrões em textos. Então, a máquina, por exemplo, é melhor do que a gente em reconhecer padrões em dados tabulares, de planilha. Então, se eu pegar uma planilha lá com 1 milhão de linhas e passar para vocês vão levar bem mais tempo para olhar manualmente esses dados do que um computador, um sistema consegue. Então, aqui a gente também pode começar a pensar e refletir, distinguir quais são essas tarefas em que, de fato, esses sistemas e essas máquinas são melhores do que nós e quais que não são. Porque algo que a gente precisa já deixar aqui de antemão dessa nossa conversa é que, pelo menos para mim, não faz sentido pensar uma inteligência artificial ou um sistema substituindo um ser humano, com toda a sua complexidade e com todas as suas competências. Eu imagino que todos vocês que são professores e estão no dia a dia da escola já sabem isso, obviamente, é impossível uma máquina te substituir. Ela pode até tentar estender um pouco o seu cérebro, mas, certamente, o seu coração ela não consegue. Então, lidar com as dificuldades, com o afeto que você precisa dar, né, como as irmãs estavam compartilhando com a gente aqui, todas as complexidades de você estar no dia a dia da escola, lidar com os jovens, lidar com os adolescentes. Então, a inteligência artificial ela não está nesse lugar, né, para a gente, ainda bem. Então, importante também reforçar que a inteligência artificial ela é um campo empírico em aberto, o que significa que o que a gente tem hoje, basicamente, é experimentação e observação. Então, desde 1950, quando esse termo foi criado pela primeira vez, na Conferência de Dartmouth, né, pesquisadores se reuniram e decidiram esse tema, a inteligência artificial ela foi se desenvolvendo muito por meio de experimentos.
Então, né, os desenvolvedores, os pesquisadores foram criando os sistemas e vendo como eles se desempenhavam. Claro, muito baseado nos fundamentos de áreas como a matemática e a estatística. Então, a partir, né, das teorias da matemática, por exemplo, a gente consegue tentar supor, vamos dizer assim, estender como esses sistemas poderiam se comportar, mas também existe um caráter muito empírico. Então, testar e ver como ele se comporta de fato. E, com o tempo, com o crescimento da capacidade de processamento, de memória dos nossos computadores, aí sim foi possível ir testando e experimentando cada vez mais. Então, é importante que se diga que, nesse tempo, de 1950 para cá, a inteligência artificial ela teve altos e baixos. Então, teve esse início dessa discussão, depois ela morreu um pouco ali pela 1980, mais ou menos, e então perdeu investimentos. E, com o crescimento das outras áreas da computação, com o desenvolvimento, como eu dizia, da capacidade, por exemplo, de processamento e armazenamento de dados. Então, essas técnicas de inteligência artificial vão sendo aprimoradas. E é por isso que agora, com muito processamento que a gente tem e muita capacidade de armazenar dados, a gente está falando de sistemas muito mais avançados, como sistemas de inteligência artificial generativa, que a gente vai falar aqui na frente. Então, para ter uma noção dessa linha do tempo, a gente tem o início da inteligência artificial lá em 1950 e técnicas que vão sendo criadas e desenvolvidas por meio, né, de observação e experimentos para ampliar, então, as possibilidades dos sistemas. E aí a gente vai acabar chegando nas técnicas de aprendizado de máquina. Então, eu falava da inteligência artificial ser capaz de aprender, mas é importante ressaltar que o aprendizado de máquina ele é um subcampo da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial clássica, que foi criada em 1950, ela era um pouco diferente, usava outras técnicas. Até que são introduzidas as técnicas, aí sim, de aprendizado de máquina, para fazer tarefas como essas aqui que eu elenquei. Então, reconhecimento de texto, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, criação de imagens, áudio e texto, que já é uma coisa mais recente, análise de sentimento e comportamento. Né? O que seria isso? Olhar para dados de texto das pessoas, de como elas se comportam, por exemplo, numa rede social, e tentar inferir o que ela está sentindo, se aquilo é uma expressão negativa, se aquilo é uma expressão positiva que ela está falando, a linguagem que ela está usando, como que, né, isso se transforma em algum sentimento. Então, existe esse tipo de análise também. E os sistemas de predição propriamente ditos. Então, por exemplo, a gente acessar uma base de dados de um banco com os dados históricos do fornecimento de crédito para as pessoas e tentar inferir, então, quem seriam os próximos clientes. Então, a partir de dados novos, o seu sistema ser capaz de inferir se aquele cliente vai ser um bom pagador ou um mau pagador. Então, isso é um sistema de predição que é muito comum, muito utilizado, que utiliza aprendizado de máquina, que significa que você precisa inserir esses dados nesse sistema, então, esse conhecimento prévio, para que o sistema consiga inferir regras e padrões dentro daqueles dados, e, no momento que ele for observar dados novos, ele conseguir classificar se, por exemplo, né, no caso que eu dei, a pessoa é um não bom pagador. Então, tem uma série de aplicações que foram surgindo a partir do desenvolvimento do aprendizado de máquina. Então, na medicina, a gente também tem a predição de doenças. Né, os carros autônomos, os veículos autônomos, eles também são sistemas de aprendizado. Então, você precisa fazê-los aprender. Aí, a gente usa, além do aprendizado de máquina, uma técnica mais específica, que a gente chama de aprendizado por reforço. É o aprendizado que a gente costuma utilizar com as nossas crianças. Então, se ela fizer algo bom, a gente dá algum tipo de retribuição. Se ela fizer ruim, a gente vai indicar, de alguma maneira, que aquilo é uma forma negativa de agir. Então, no aprendizado por reforço, que é como os carros autônomos são treinados, é esse tipo de técnica que é utilizada. Então, você tenta treinar um agente, como a gente fala, no ambiente, para que ele saiba qual é o caminho que ele tem que seguir. Então, a gente tem, né, produção de notícias, combate a fake news. Então, dentro desse ambiente em que a gente é capaz de criar informação, a gente também precisou desenvolver sistemas que tentam identificar se essa informação foi ou não criada de maneira artificial. Então, os deepfakes, por exemplo, né, que são imagens e vídeos criados por inteligência artificial, que eventualmente são utilizados para desinformar, né? Ou, às vezes, para chocar e chamar a atenção para um tema. Então, atualmente, a gente também tem visto diversos usos dessas tecnologias. E, mais recentemente, a gente está ouvindo falar de ferramentas como o ChatGPT. Então, só para ter uma noção, quem já
abriu o ChatGPT, pelo menos uma vez? Muito bom. Então, o ChatGPT, ele é uma ferramenta, é um chat conversacional baseado na tecnologia de inteligência artificial generativa, que é algo mais moderno, então, uma inteligência artificial ainda mais moderna, que ela é capaz de gerar conteúdo. Então, eu estava falando, por exemplo, dos sistemas de predição, que era o que a gente já conhecia como aprendizado de máquina, aprendizado profundo mais clássico. Então, eu insiro uma quantidade de dados, eu ensino para ele que categorias eu tenho nesses dados, por exemplo, ele é capaz de, a partir de um novo dado, concluir isso para mim. Mas a inteligência artificial generativa, ela consegue, de fato, gerar novos conteúdos. E aí, novo é uma coisa que a gente também pode discutir, né? Porque como que esse tipo de modelo funciona? Você dá para ele uma quantidade enorme, um volume realmente muito significativo de dados. É um volume tão grande que poucas empresas, hoje, no mundo, têm condições de lidar com essa quantidade de dados. E é por isso também que há uma concentração de quem são os produtores desse tipo de ferramenta. Algo que também pode ser discutido, né? Quais são as implicações do fato das grandes empresas de tecnologia estarem concentrando este poder computacional, este poder monetário, né? Mas, então, com essa grande quantidade de volumes de dados em texto, o que esse modelo vai fazer é tentar dar para você uma saída, né, a partir do que você deu como entrada para ele em forma de texto, qual que é a saída mais provável? Como assim? Então, considerando o contexto que você está pedindo para ele te responder, qual que é o conjunto de palavras, numa determinada ordem específica, que é mais provável de ser a resposta que você quer receber? Então, se eu estou perguntando sobre um contexto de um livro específico, existe o livro do Machado de Assis, por exemplo, lá na base de dados, certamente não, mas se na base de dados existe conteúdo sobre isso, então existe um conjunto de palavras mesmo, vocábulos, que eles aparecem numa determinada ordem frequentemente. E aí a inteligência artificial ela consegue fazer cálculos muito rápidos para conseguir calcular qual que é essa resposta provável. E uma coisa que é interessante de acrescentar aqui, antes de avançar para o próximo slide, é que a inteligência artificial ela também não conseguiu fazer isso sozinha. Então, para que esses modelos fossem desenvolvidos, humanos precisaram participar desse processo de forma ativa. Então, além do fato dos dados que estão sendo inseridos terem sido produzidos por pessoas em algum momento, para que a inteligência artificial fosse, de fato, treinada, então, para que ela não dê respostas absurdas ou impróprias, pessoas foram contratadas, e não muito bem pagas, inclusive, pela OpenAI, por exemplo, a empresa que fez o ChatGPT, para receber as respostas. Por exemplo, elas inseriam, a ferramenta permitia inserir um prompt e retornava 5 respostas. E aí essas pessoas elas precisavam elencar, em ordem de prioridade dessas 5 respostas, qual seria a mais adequada. Então, precisou de um esforço humano muito grande para que essas ferramentas chegassem no ponto que a gente está. Inclusive, antes de lançar o ChatGPT, a OpenAI tinha criado um outro software que se chamava InstructGPT, que pretendia fazer a mesma coisa e não se comportava tão bem. E foi justamente aí que eles passaram a utilizar essa nova técnica, que é o aprendizado por reforço com feedback humano. Então, você usar o aprendizado por reforço, que é a técnica de treinamento de inteligência artificial, e incluir pessoas no processo para ajustarem esses modelos. E aí eu falo bastante de ChatGPT, que é o mais comum, mas o Gemini da Google, o Copilot da Microsoft são ferramentas similares. E trouxe aqui já alguns outros exemplos, porque não existe IA generativa só de texto. Então, existe, por exemplo, geração de imagens, como o Midjourney, que é uma ferramenta bastante conhecida. E vão existir geração de outros tipos de mídia. Então, tem como gerar música. Atualmente, nas redes sociais, a gente tem visto muitas dessas aplicações de IA gerando música, e a principal ferramenta que tem sido utilizada para isso é a Suno. Então, aqui, eu trouxe essa imagem a título de curiosidade, para a gente ter uma noção de que esse ecossistema da inteligência artificial ele é muito maior do que a gente costuma ver. Então, a gente tem aqui o ChatGPT e o Copilot nessa linha, que são as aplicações que a gente mais conhece. Daqui para baixo, a gente tem toda a infraestrutura que precisa existir para que essas aplicações existam. Então, a gente tem
infraestrutura de serviços de nuvem, ali dentro, na categoria da AWS. A gente tem lá embaixo o hardware que é necessário. Então, NVIDIA e Intel são empresas que trabalham com hardware, com computador. A gente tem também, ali, entre o hardware e o software de nuvem, a camada dos modelos. Então, Llama e GPT são modelos, de fato, em que essas ferramentas se baseiam. Então, o chat GPT é um chat que utiliza o modelo GPT. E aí, GPT é um tipo de modelo específico e usa técnicas específicas para gerar texto. Então, existe um ecossistema muito grande que está sendo criado e sobre o qual a gente está apoiado de alguma forma. E ainda a camada de cima ali do ChatGPT e Copilot são empresas que, a partir dessas ferramentas, têm utilizado essa infraestrutura dessas empresas para criar aplicações ainda mais específicas. Então, tem, por exemplo, um software que se chama Great Scope. Ele é um software feito para professores poderem corrigir tarefas, atividades e provas feitas pelos alunos manualmente. Então, é um software que utiliza técnicas de inteligência artificial, utiliza também essa infraestrutura de geração de textos. Então, é uma empresa que construiu em cima dessa camada que está aqui, né, das grandes empresas de GPT e Microsoft. E muitas ferramentas foram surgindo aí nos últimos 2 ou 3 anos em cima dessas que as Microsoft, Google e OpenAI, principalmente, disponibilizaram. Então, já falei isso, mas gosto de reforçar do fato de que, para essas ferramentas existirem, quase todas que a gente vê, precisou, em algum momento, de conteúdo inserido por especialistas humanos, ou de moderação, de alguma maneira, feita por humanos. Então, ainda que, neste momento, o ChatGPT não dependa mais desse esforço direto, né, dos mediadores, vamos dizer assim, ele claramente depende também, para existir, das pessoas que trabalham nessas empresas. E importante também, né, quando a gente fala de uso de IA, e até na discussão, né, da substituição das pessoas, é que continuam existindo pessoas tomando decisões de como essas ferramentas devem ser. Então, que tipo de dados estão sendo inseridos ali, como elas vão ser disponibilizadas, qual é o preço que essa ferramenta vai ter, a quem ela estará acessível. Essas decisões são tomadas por pessoas. Então, em última instância, quando nós vemos pessoas sendo substituídas por ferramentas de inteligência artificial, na verdade, são outras pessoas que estão tomando essa decisão e estão escolhendo isso, estão escolhendo, eventualmente, otimizar o seu lucro, enfim, várias discussões a gente pode ter de como essas ferramentas vão ser aplicadas, mas essa escolha e essas tomadas de decisões passam necessariamente por pessoas. Então, não é a inteligência artificial em abstrato que substitui uma pessoa. É uma outra pessoa que decide que esta pessoa que está diante dela pode ou não ser substituída, bem entre aspas, por uma outra pessoa, ainda que isso implique em precarizar os serviços, os trabalhos que estão sendo prestados. Então, em termos de reflexão, é algo que é bastante importante, e a gente está num momento, como sociedade, de pensar e discutir todas essas coisas, né? Por isso, inclusive, que a gente está aqui. Então, ainda pensando nas aplicações da inteligência artificial, a gente já tem esses conjuntos de aplicações aqui que têm sido utilizadas especificamente na educação. Então, aplicativos de avaliação automática da escrita, né? Então, você ter algum tipo de feedback sobre como você está escrevendo. A gente tem o Grammarly, por exemplo, que é uma aplicação que faz isso. A gente tem aplicativos para aprendizagem de idiomas, tutoria inteligente, realidade virtual e aumentada, que utilizam também inteligência artificial num ambiente, né, 3D, de alguma maneira, para estimular o aprendizado. E aí, aqui a gente vê também, obviamente, que são todas aplicações que, de nenhuma maneira, podem e conseguem substituir um professor, né? Então, até a questão da tutoria inteligente individualizada é algo que precisa, de alguma maneira, e aí, claro, ainda quanto mais jovem é esse estudante, mais ainda ele vai precisar da ajuda e da mediação desse professor para conseguir extrair o melhor dessas ferramentas, né? E aí, trouxe alguns exemplos aqui de como a gente pode usar essas ferramentas. Eu foquei nos exemplos do ChatGPT, que eu acho interessantes. Então, para a gente utilizar melhor essas ferramentas de geração de texto, e aí, só um parênteses também em relação ao ChatGPT, porque
ele é bem focado em geração de textos, mas a OpenAI ela está criando quase como um Megazord ali dentro, né? Então, na versão paga, por exemplo, você já consegue inserir fotos e receber geração de fotos, porque eles foram integrando dentro do ChatGPT outras aplicações. Então, inicialmente, a OpenAI trabalhava o GPT e o DALL-E. DALL-E é um sistema de geração de imagens, também da OpenAI, que é essa mesma empresa. E aí eles já colocaram o DALL-E integrado dentro do ambiente do ChatGPT. Então, ao que parece, eles estão agregando as funcionalidades e as aplicações que eles têm desenvolvido, todas dentro desse ambiente. Então, embora o ChatGPT ainda seja bastante focado em texto, me parece que a tendência é eles irem inserindo cada vez mais aplicações diferentes ali dentro, considerando que eles já estão com uma massa de usuários grande, né? Então, se as pessoas já estão habituadas a essa interface, é provável que eles vão incluindo outras coisas. E já tem várias extensões possíveis. Então, algo que a gente tem precisado aprender para lidar com essas ferramentas, seja o ChatGPT ou outras, é o tal do prompt. O prompt é esse comando de texto que a gente insere nas ferramentas de inteligência artificial. E aí existe essa área que foi nomeada, apelidada de engenharia de prompt, que não é, de fato, uma engenharia. Eu, como engenheira, acho questionável esse nome, mas ela, na verdade, é um conjunto de técnicas para você fazer um prompt melhor. Então, de que forma você pode induzir, né, essa ferramenta a te dar melhores respostas? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Eu quero elaborar um plano de aula. Me dê um exemplo de plano de aula para a minha aula do primeiro ano do ensino médio sobre trigonometria. E aí vocês vão ver que aqui na minha palestra tem um viés que é matemática e computação, porque eu sou dessa área, e os exemplos que eu acabei trazendo são desses, mas saibam que a gente pode utilizar em diferentes áreas, né? Imagino que vocês tenham utilizado também. Então, aqui está um exemplo de plano de aula que o ChatGPT gerou sobre trigonometria. Então, ele dá os objetivos, os materiais necessários, a estrutura da aula. Alguns desses prompts eu coloquei um link, porque depois vocês vão receber esses slides e podem acessar esses prompts e, eventualmente, querer editar eles. Só que aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que não é dos mais qualificados. Esse aqui é um prompt genérico. Me dá um plano de aula aí, sei lá, minha aula daqui 5 minutos, aconteceu um acidente, alguma coisa, não consegui. Vamos supor que eu precise disso, né? Mas o ideal é que a gente coloque mais informações e consiga direcionar melhor o uso dessas ferramentas. Então, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, para qualificar o nosso prompt, é esse tipo de comando inicial. Atue como um professor de matemática. E aí eu peço para ele me dar 3 sugestões de exercícios para trabalhar a adição com os alunos do terceiro ano do ensino fundamental e indico que eu quero que sejam atividades que usem papel, lápis de cor e tesoura. Então, olha que interessante. Aqui eu já estou especificando mais. Além do professor, eu já sei, eu tenho uma noção de que, por exemplo, meus alunos precisam trabalhar a mobilidade e eu quero que eles usem lápis de cor e tesoura. Então, eu vou direcionar essa necessidade e vou aproveitar essa ferramenta para ter novas ideias. Então, o que será que ela pode me sugerir? Então, aqui eu trouxe 2 das sugestões que eu, particularmente, achei interessantes. Então, montar um quebra-cabeça, ou, por exemplo, montar uma flor da adição. Achei isso muito legal, que é você montar uma flor, que no centro existe um número, e as pétalas são números que somam aquele resultado. E aí você vai pedir para os alunos construírem essa flor. Você não vai dar a flor pronta. Então, olha que interessante. A gente vai trabalhar a adição, a gente vai trabalhar a mobilidade. Eles vão ter que construir, né, talvez desenhar uma flor com lápis de cor, conseguir recortar uma flor, conseguir escrever esses números da adição e entender que vários números diferentes somam um determinado resultado. Entender, talvez, a comutatividade, então, que 2 mais 3 e 3 mais 2 dá o mesmo número. Vários aspectos a gente pode trabalhar com esse exercício, que é bastante simples. E aí vejam também que ele me deu esse exercício, mas, uma vez que ele me deu essa resposta, eu não vou parar aqui, porque eu sou um professor capacitado. Então, a partir da ideia da flor da adição, eu tenho novas ideias. E a ideia da gente utilizar essas ferramentas no nosso dia a dia é a gente conseguir ter essa troca. Porque, de fato, às vezes também a gente está sobrecarregado e a gente não consegue, né, ter tanta criatividade, ou é limitado de alguma maneira, por algum motivo, e essa troca com a ferramenta nos dá, eventualmente, novos estímulos. Não gostei, pede outros exemplos. Então, é interessante poder trabalhar com a ferramenta dessa maneira. Aqui, eu trouxe um outro exemplo.
a partir daqui, exemplos que eu usei concretamente na minha atividade, na minha prática docente. Então, aqui, eu queria que ele criasse 5 questões múltipla escolha, só que eu já dei o conteúdo. Então, eu escrevi um texto de fundamento, de fundamentação da minha aula, e, a partir desse texto, eu quero que ele crie as questões. Então, não é para ele sair procurando questões e chutando, né, do que ele tem de informação desse conteúdo. Não. Eu pego, por exemplo, o material didático que eu já tenho, eu passo um conteúdo para ele e falo, a partir disso aqui, gera para mim exemplos de exercícios e questões que eu posso fazer. Então, isso também é um exemplo mais qualificado de como a gente pode usar essa ferramenta, porque a gente não está delegando 100% do que ela vai fazer. Porque, é como eu falei, se a gente delega, né, a gente está delegando para outras pessoas que tomaram a decisão de como essa ferramenta deve ser, do que essa ferramenta deve contemplar, em termos de fundamentos e de cultura. Então, inserir o material e gerar o conteúdo é também uma forma interessante da gente trabalhar. Aqui, talvez tenha ficado um pouco ruim essa imagem, mas, explicando o que nós temos aqui, eu usei um exemplo de questão. Então, eu tenho exemplos de questões lá daquele padrão Enem, ENAD, que a gente costuma ter que criar. Essa aqui é um tipo de questão, asserção ou razão. Então, tem o tipo da questão, o texto base, como que ela deve ser em termos de enunciado e opções. E aí eu peço para ele gerar outras questões sobre outro tipo de conteúdo, seguindo esse tipo de padrão. Então, esse é um exemplo também que eu acho bem legal, porque construir questões nesse tipo de padrão bem específico é trabalhoso e, às vezes, é maçante para a gente. A gente tem até as ideias das questões, do conteúdo, né, de como ela deve ser. Mas você formatar isso, às vezes, é trabalhoso. Se você tem que fazer 30 questões, é um pouco chato. Então, usar a ferramenta também para isso adianta o nosso trabalho. E é um exemplo que eu já usei bastante. Então, eu já produzi mais de 150 questões utilizando o GPT de formatos variados e posso atestar para vocês que tem sido interessante fazer esse uso desse tipo de exemplo aqui, principalmente quando você dá para ele o formato, dá para ele o conteúdo, é quando você extrai, acho eu, um maior potencial. Outro exemplo que eu utilizei também é para correção de atividade. E aí eu destaquei aqui que é uma correção supervisionada, porque eu, pelo menos, não pego a atividade do meu aluno, jogo no GPT, o que ele me retorna eu entrego para o aluno, né? Isso não faz muito sentido. Até porque, senão, em algum momento, vai ser o GPT fazendo o exercício, o GPT corrigindo o exercício, nem eu nem o aluno vão fazer nada. Não é essa a ideia, né? A gente quer que os alunos façam, e a gente pode instruí-los nesse sentido, e nós, como professores, também. Agora, aqui eu tinha um exemplo de um pseudocódigo que eu tinha que corrigir. Então, pseudocódigo, na computação, é um código que é feito em linguagem natural. Então, a pessoa ela tem que conseguir escrever as instruções do que seria um algoritmo, mas como se fosse em português, ali, passo a passo. E aí, cada aluno tem mais ou menos um jeito de escrever, não tem exatamente um padrão específico, o que torna a correção bastante demandante, vamos dizer assim. Então, eu construí um prompt com passos. Então, eu digo ali, passo 1, para o GPT, né? Considere que você é um professor de computação e está corrigindo a seguinte questão. Passei para ele qual que é a questão. Passo 2, agora corrige a questão do aluno, indicando os erros, os aspectos positivos e negativos. Então, a partir dessas correções, eu consegui extrair, como tem aqui do lado, o que ele viu como aspectos positivos, negativos e as correções possíveis. E aí, qual que era principalmente a minha parte? Primeiro, ver se, de fato, o que ele está respondendo faz sentido. E, segundo, quem atribui a nota, por exemplo, sou eu. Então, o que ele considerou como aspecto negativo, eventualmente, para mim, está dentro da margem do que eu acho que o aluno poderia errar. E eu não vou descontar ponto por isso, porque eu sei o que eu dei para o aluno e o que eu posso esperar dele como resposta. Mas tem outros aspectos que são mais relevantes. Então, esse aqui, sim, eu vou descontar ponto e quanto que eu vou descontar. Todos esses aspectos sou eu que decido como professora. Mas o GPT me ajuda a ler, sei lá, 40 pseudocódigos diferentes, entender quais são os principais erros que são cometidos pelos alunos, então, ver que, eventualmente, eu consigo identificar que lacunas que eles ficaram no conhecimento, porque vários deles estão errando a mesma coisa. Então, existem várias formas de a gente extrair valor, né, dessa ferramenta, sem delegar para ela o que é, de fato, a nossa essência, o nosso valor como professor, né? E aqui eu trouxe um outro exemplo de como a gente poderia ajudar os nossos alunos ou envolver o ChatGPT numa atividade específica. Então, a gente vai
criar um prompt que dá instruções para que o GPT converse com o aluno. Então, você pode dizer aqui, você é um mentor amigável, prestativo, que oferece aos estudantes um feedback específico, concreto e eficaz, ok? E aí o ChatGPT tem que pedir para o aluno se apresentar, depois falar que atividade que ele está fazendo. Por aí vai, tem uma instrução grande. E o que a gente pode fazer é gerar um prompt e compartilhar ele. Né? A gente consegue gerar um link para compartilhar ele com o aluno, e o aluno, a partir desse prompt, vai começar essa conversa com o ChatGPT, a partir dessa atividade que você vai fazer. Um outro exemplo que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que vale compartilhar, é que, na minha sala de aula, eu já utilizei também. Então, na faculdade que eu dou aula, ela é o modelo de aprendizagem por projetos e sala de aula invertida. Então, os alunos têm um tempo de autoestudo e depois a instrução. E, eventualmente, eles não fazem autoestudos. Eu sei quando um assunto é meio chato e eles não vão estudar tanto antes. E aí, na última instrução que eu tive, inclusive, eu já tinha imaginado que os alunos iam ficar ali meio incomodados, eles têm muita dificuldade de ler textos, de ler livros, ficam desmotivados em relação a isso. E aí eu planejei uma aula de sala de aula invertida. Então, eu usei uma dinâmica do PPT Karaokê, não sei se vocês conhecem, que é uma dinâmica em tese que você coloca slides e pessoas que não viram aquele slide têm que explicar. Mas eu sabia que, se eu só jogasse os slides para os alunos explicarem, eles iam até se divertir, iam achar engraçado, dinâmico, mas eles não iam, de fato, aprender, porque eles iam meio que inventar o que eles tinham que dizer. Então, eu separei em blocos, e eles tinham tempo para estudar, 10 minutos para estudar um determinado tema, que eu dizia qual era. Depois, tinha um sorteio para alguém vir na frente e explicar para mim e para a turma toda aquele conteúdo. E aí, esse tempo de estudo ele foi muito bem utilizado pelos alunos, eles tinham os materiais que já estavam disponíveis, mas eles também podiam usar o ChatGPT para conversar com eles sobre aquele tópico. E eu vi que muitos deles optaram por essa via. Então, eles se sentem à vontade de estudar com o ChatGPT. Só que aí não é que ele está pedindo para o GPT responder uma tarefa ou fazer um exercício para ele. Ele precisa que o ChatGPT explique para ele algo, para ele explicar para alguém. Então, aqui a gente tem, né, de fato, o aprendizado acontecendo de forma mais efetiva. E isso foi muito interessante assim, para a prática da sala de aula. De fato, né, dá mais engajamento, chama atenção, e os alunos precisam ter esse desconforto de sair desse lugar, né, mais passivo, de decorar ou de, enfim, reproduzir o que o GPT está falando e precisar entender o que o GPT está explicando. E aí, trouxe aqui também outros exemplos de ferramentas que a gente pode utilizar. O Gama é uma ferramenta de inteligência artificial para gerar apresentações de slides. O Gradescope, como eu mencionei, é para você conseguir avaliar tarefas que foram respondidas pelos alunos. O Grammarly é um software que ajuda a fazer correção automática de escrita, e você consegue integrar ele no seu navegador ou no seu e-mail. O Suno eu trouxe como exemplo, porque ele é um software que ajuda a gerar música, e a interface dele é parecida com o GPT, você coloca um prompt e ele te responde. Acho que é algo que a gente pode usar na prática ou, enfim, envolver os alunos de alguma forma. Então, assim como a gente pode pensar em exercícios lá com o ChatGPT, a gente pode trazer os conteúdos da nossa disciplina e pedir para os alunos, por exemplo, gerarem música sobre isso, se divertirem de alguma maneira. O Syntasia, que ele é um software para gerar vídeos com inteligência artificial. E o Perplexity, ele é uma ferramenta que ele também tem uma interface parecida com o GPT, que você insere prompts, mas ele tem uma ferramenta que te ajuda a buscar coisas na internet e também em bases acadêmicas, então, de artigos acadêmicos. Você consegue, inclusive, filtrar para ele buscar só artigos acadêmicos. Então, você consegue, né, ter um controle maior, eu diria, sobre as fontes que você quer que essa ferramenta use como referência, que tem sido bastante útil. Eu uso também para fazer pesquisa no doutorado. Me ajuda bastante a ter uma noção, né, sobre alguns tópicos, quais são, eventualmente, artigos que são mais relevantes, por aí vai. E aí, né, trouxe aqui também uma discussão, eu já mencionei algumas questões de reflexões que a gente pode pensar do uso da IA, mas existem, sim, né, riscos, perigos ou consequências do uso de IA, principalmente se for um uso indiscriminado. Então, a gente tem, quando a gente utiliza a inteligência artificial, questões em relação à coleta de dados, privacidade de dados. Então, se todos nós aqui estamos utilizando o ChatGPT, é provável que a OpenAI tenha e consiga inferir bastante sobre a gente. Então, seja dados que a gente passou diretamente, seja dados que podem ser extraídos do nosso comportamento usando a ferramenta.
Então, assim como isso acontece nas redes sociais, isso também pode acontecer nessas outras ferramentas específicas, e é algo sobre o qual a gente tem que se responsabilizar. Então, não inserir dados sensíveis nesse tipo de ferramenta é uma prática bem importante. A gente tem que se lembrar disso, porque, quando a gente coloca os nossos dados, a gente está mandando eles, sabe-se lá para onde. A gente, de fato, não tem essa informação, o que entra na outra questão, que é a da opacidade, então, da falta de transparências que, eventualmente, tem nessas ferramentas. A gente não sabe tudo sobre quais fontes eles estão usando de dados e nem sobre como os nossos dados vão ser, de fato, utilizados. Tem uma questão importante aqui de excesso de automação e dependência dessas ferramentas, e eu acho que aqui entra bastante também dessa autorresponsabilidade que a gente precisa ter para usar. Então, os exemplos que eu vinha dando de não delegar 100% a nossa tarefa é importante para a gente utilizar essas ferramentas, porque, se a gente passar a delegar, eventualmente a gente mesmo está criando esse caminho para ser substituído, porque, se em algum momento a gente não é mais necessário, se a gente estiver só, né, reproduzindo o que essas ferramentas estão criando. Existem, com certeza, questões de impactos econômicos, pensando em, de fato, profissões que podem ser impactadas, e impactos ambientais. Então, lá naquela árvore que eu mostrei, a gente tinha um monte de empresas que estão trabalhando em cima desse ecossistema, e tem impacto ambiental. Então, para a gente usar o ChatGPT, existe um custo de servidores, de hardware que está sendo produzido, de extração de minério que está sendo feito do nosso planeta, e todas essas questões a gente precisa se lembrar, né, para ter um uso responsável da inteligência artificial. E aí, eu trouxe aqui também, para compartilhar com vocês, algumas diretrizes que a Unesco disponibilizou em relação ao que eles estão pensando sobre o uso de inteligência artificial na educação. E aí é interessante perceber que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse documento, eu recomendo, é um documento extenso, mas eles tentam frisar muito a importância, né, da gente olhar para as políticas públicas na educação, para os grupos minoritários, para a formação docente. Então, isso é muito importante, né, empoderar os docentes para atuarem, navegarem nesse mundo, nesse contexto atual. E algo que eu também acho que vale destacar, e que certamente é um desafio quando a gente fala do Brasil, que é a promoção do desenvolvimento local de tecnologias de inteligência artificial. E aqui a gente esbarra no que eu falei, em termos de poder monetário, que as grandes empresas de tecnologias têm. Então, as máquinas que eles precisam utilizar, o volume de dados que eles precisam utilizar, não é algo que está acessível para as instituições e as empresas que a gente tem aqui no nosso país. Assim, a gente tem iniciativas importantes de pesquisa, então, o pessoal da USP São Carlos, lá do ICMC, desenvolve alguns modelos. Existe um modelo de linguagem feito em língua portuguesa, que é o Sabiá, que é uma iniciativa de pesquisa muito relevante, mas, quando a gente pensa em ferramenta mesmo, produto, criação de produto baseado nessas ferramentas, isso, sim, exige um investimento financeiro muito maior do que só você fazer o modelo e a pesquisa, né? Então, isso não está, de fato, tão acessível assim, mas é algo que a gente tem que olhar, e aí, principalmente, enquanto tomadores de decisão, né, estimular o desenvolvimento local dessas tecnologias para evitar mais ainda a concentração de dados e de poder mesmo na mão de pequenas empresas, né, que são as grandes empresas de tecnologia. Trouxe aqui um exemplo, aí, pensando em instituições de educação, de como o Harvard tem lidado com isso. Então, eles criaram um conjunto de diretrizes para como o ChatGPT pode ou não ser utilizado. E eu trago isso porque a gente falou aqui de como a gente pode utilizar no dia a dia, mas existe uma responsabilidade compartilhada dos professores, da instituição, da gente se unir para conseguir estabelecer métricas e acordos de como essas ferramentas vão ser utilizadas. É importante que a gente tenha esses momentos. E, bom, trouxe aqui alguns aspectos do futuro, pensando no que a gente precisa se focar em desenvolver na gente e nos nossos alunos. Então, cada vez mais as habilidades socioemocionais se tornam importantes quando a gente vê a máquina assumindo alguns papéis. Acho que vocês, melhor do que eu, com certeza, sabem de todas essas questões. E aí, um exemplo, uma dica também que, nesse contexto, eu queria dar, inclusive de trazer o aluno para esse papel de protagonista e de líder, né, de si mesmo, é que a gente também possa criar políticas de uso da inteligência artificial com os nossos alunos em sala de aula. Então, trazê-los para essa discussão de, talvez, né, no início da disciplina, no início do ano, de alguma maneira,
qual que é a maneira da gente utilizar, quando que é proibido, quando que é permitido utilizar, como que a gente pode, juntos, extrair um maior potencial utilizando isso de forma ética, lembrando que a gente é responsável pelos conteúdos que a gente gera com inteligência artificial, porque, eventualmente, também pode conter imprecisões e conter erros, então a gente precisa nos lembrar e lembrar os nossos alunos disso. E essa dinâmica de trazer isso para a conversa, criar algum tipo de conjunto de regras para o grupo, eu acho que pode ser bastante saudável. E aí, por último, queria trazer aqui uma reflexão de que a gente está vivendo, sim, uma revolução com a inteligência artificial. Eu acredito que cada um de nós tem um papel. E aí, quero deixar para vocês já a pergunta, pensando no bate-papo que a gente vai ter, é qual será o papel dos professores, qual é o nosso papel nesse cenário. Por último, aqui, deixando algumas recomendações, se alguém quiser se aprofundar mais, tem livros que eu acho que são legais, que eu recomendo. Esses livros aqui não são livros extremamente técnicos e maçantes, eles são livros interessantes. Então, tem livro do Caio Fuli, do professor Tarcísio Silva, Dora Kaufmann, Lúcia Santaella. E, pensando em conteúdo audiovisual, tem documentários e, certamente, também no meu canal eu discuto bastante dessas coisas, e vocês estão convidados. Volto. Então, a gente tem aqui inteligência artificial, racismo algorítmico, desmistificando a inteligência artificial, neo-humano, a inteligência artificial é inteligente, e esse último aqui é o mais recente, que é o Há Como Deter a Invasão do ChatGPT. São livros não muito extensos e realmente muito legais para a gente estudar e, eventualmente, também trazer para a sala de aula em termos de discussão. Meu canal, como eu falei, Programação Dinâmica, fiquem à vontade também para me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube mesmo. Obrigada. Muito bom, uma excelente introdução aí, Kizzy. Obrigado. Os professores mandaram algumas perguntas aqui. Fiquem à vontade para, se quiser comentar e perguntar também, além do que vocês mandaram aqui. E a gente leva o microfone, tem um outro microfone por aí, salvo engano. Kizzy, tem uma pergunta aqui que vai na linha das IAs de percepção, né, que você trouxe ali, que diz o seguinte: poderia explicar esta parte de como a medicina consegue usar a IA para diagnóstico de câncer de mama? Sim, são diagnósticos por imagem, né? Então, são sistemas de visão computacional. Visão computacional é a parte da inteligência artificial que utiliza modelos e algoritmos para ver, entre aspas, né, essa questão da visão, é você inserir imagens, por exemplo, num sistema, e ele conseguir reconhecer padrões nessas imagens. Então, como que um sistema desse poderia funcionar, né? Como é que esses sistemas funcionam? Você precisa inserir uma grande quantidade de exames de imagem, por exemplo, e aqui entra aquilo que eu falei, você vai precisar, em algum momento, de pessoas, né, de especialistas, porque você precisa categorizar esses exames, pelo menos. Você precisa saber em que exames de imagem existe o câncer, em que exames não existem. Você precisa fornecer para o sistema uma grande quantidade de volumes das duas categorias, em que existe a doença, em que não existe a doença, e, a partir disso, dessa categorização, aí sim, o sistema ele pode conseguir reconhecer padrões, né? Assim como o médico, ele, em tese, vai olhar um exame e vai conseguir entender em que regiões pode ou não haver alguma enfermidade, a máquina, por conseguir reconhecer padrão e imagem, também é capaz de fazer isso. Então, rigorosamente, a máquina ela não está falando se é câncer, né? Ela é capaz de perceber que, numa determinada imagem, existe um padrão que, geralmente, é atribuído a um diagnóstico de câncer. Então, nesse tipo de sistema, é um sistema que é bom que tenha uma supervisão. Então, você não vai delegar diagnóstico totalmente para a máquina, mas você pode ter a ajuda, por meio desses sistemas, para fazer esse tipo de diagnóstico. Muito bom. Tem uma outra pergunta que vai nessa linha que você trouxe sobre as IAs de percepção, que diz o seguinte, e aí entra na questão da analisar padrões, né? Como que a IA ela pode ajudar na análise qualitativa dos dados? Deve ser algum professor da área de exatas aí, né? Não é não?
modelos organizadores do pensamento, que é uma das abordagens de análise de dados. E aí eu queria entender como que funcionaria, de que maneira a inteligência artificial poderia analisar as respostas de dados de jovens em relação a projetos de vida. Porque a gente faz muitas perguntas que envolvem sonho, perspectiva, como eu quero que está daqui 5 anos, 10, 15 anos, que valores eu carrego no meu projeto de vida, e tabular isso numa análise qualitativa é mais complexo, né? Sim, faz sentido. Acho que esses modelos de geração de texto, sei lá, ChatGPT, por exemplo, acho que valeria fazer um teste em relação ao uso desse tipo de modelo. E aí acho que sim, precisaria haver uma escolha, né? Assim, pensar, você conseguir construir alguns indicadores, então alguns elementos que você gostaria que esse modelo encontrasse ali de alguma maneira, para poder fazer essa análise qualitativa. Dá para fazer também o antes. Então, você primeiro usar a ferramenta para construir em conjunto que tipo de indicadores são esses, então, que tipo de expectativas ou sonhos, enfim, você consegue mapear como repetição ou qual é o padrão de texto que você encontra ali. Então, o ChatGPT e outras ferramentas, eles conseguem hoje já fazer isso para a gente, né? Até explorar dados, gerar gráficos, é possível também. Então, você conseguiria, por exemplo, pedir, aí pensando em análises que eu já vi que usam processamento de linguagem natural. Então, eventualmente, contar palavras específicas, né, em relação e tentar ver se ele consegue te ajudar a analisar sentimento. Então, será que isso daqui parece uma frustração ou um sonho, uma expectativa? Eu acho que dá para calibrar esse tipo de indicador, mas não vi algum trabalho que tenha uma resposta completa para isso, que, inclusive, pode ser um trabalho, né, para você publicar. Então, nesse sentido, eu acho que é bem legal. Eu também quero fazer um trabalho. Posso falar uma coisa? Com certeza. É que onde é que a IA vai buscar tantas coisas assim estranhas? Por exemplo, o ano passado eu tive que elaborar um relatório da nossa vida das irmãs, que eu podia assim, onde é que a IA ia buscar alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, como é que é a nossa vida fraterna? Como é que é a nossa vida de oração? Porque eu achei assim, eu falei assim, bom, já que você sabe tudo, faz esse relatório para mim. Escrevi assim para a IA. Eu preciso saber. Não, aí eu falei, já que você sabe, eu tenho que fazer um relatório da vida das irmãs de Santa Catarina. E escrevi isso para ela. Ela respondeu assim, e falei assim, eu preciso saber como é a vida de oração das irmãs, como é a vida fraterna, como é a missão das irmãs, botei isso tudo assim. Ela me respondeu rapidamente assim, essas perguntas são muito íntimas e eu não vou responder. Você pergunta para as irmãs de Santa Catarina. Exatamente assim. Aí, eu achei assim, falei, não, então não. Aí eu escrevi assim, quer dizer que você não vai me ajudar, né? Ela disse, não, pediu desculpa, eu peço desculpa, mas não posso te ajudar. Passou um tempo, no outro dia, eu falei assim, não, a IA tem que me ajudar. Eu fui outra vez e fiz a pergunta, IA, como se fosse outra pessoa, né? Eu preciso fazer o relatório das irmãs, fiz a mesma pergunta. Olha, nós, de 3 em 3 anos, nós fazemos um relatório com essas perguntas e tudo, e o único lugar da internet por onde passam esses relatórios é por e-mail, que a gente manda um para outro, essa coisa. Eu fiquei impressionada, porque eu tinha na mão o último relatório das irmãs. Pois aí, ela respondeu assim para mim, pesquisando na internet, eu vou poder te ajudar. Ela me deu, praticamente, o relatório de 3 anos atrás, que era... Eu conheci, na hora, até a linguagem da irmã que escreveu, porque eu conhecia o jeito dela escrever. Eu falei, nossa, mas isso aqui é da irmã. Aí eu pergunto,
Porque quando você faz uma pergunta, rapidinho você tem a resposta. Como que naquele outro dia ela não sabia? E no dia seguinte ela já sabia e ela tinha pegado desse relatório. Esse relatório é da nossa congregação, é nosso. Qualquer outra congregação que fizer, que inventar de pedir isso, ela vai dar aquilo que está errado. Porque, para mim, estava errado, porque aquilo lá já era passado. Aí eu fiquei assim, falei, mas, gente, onde que pega? Ela pega no e-mail, só pode. Está certo. Não está certo. E agora? Exatamente. Acho que a senhora trouxe um aspecto muito importante para a discussão, e, inclusive, questões como essa foram relatadas, né? Não, esse é bem específico, acho que, inclusive, mostra a gravidade da situação, mas existiram casos um pouco mais diferentes e abrangentes de artistas que começaram a perceber que as imagens geradas pelas inteligências artificiais se pareciam muito com o trabalho deles. E aí entrou essa discussão, né, do uso indevido dos dados, porque em algum momento essas empresas elas falaram, ok, a gente vai usar tudo que está disponível na internet, aparentemente o que também é privado, para, né, usar como fonte nessas ferramentas. Acontece que já há uma discussão de antemão que ainda que eu tenha publicado algo de maneira aberta e pública num blog, não necessariamente eu fiz aquilo há 10 anos atrás, pensando que isso seria utilizado. Eu não dei autorização para essas empresas utilizarem isso. E isso é uma discussão. A pessoa não pode pegar no e-mail? Então, o e-mail, em tese, é uma fonte privada, né? Então, mas só pode ter pegado no e-mail, porque era Sim. impossível em outro lugar. Isso. E aí entra uma discussão que é bastante complicada e obscura então, será que as empresas que têm os servidores de e-mail, exemplo, Google tem Gmail, Google Drive, Microsoft. A Microsoft agora nem se fala por quê? A Microsoft comprou a OpenAI. Então, automaticamente, a gente já até pode inferir que todos os dados a qual a Microsoft tem acesso, ela pode estar ou ter disponibilizado para a OpenAI. Então, a gente também não sabe como que essas empresas trocam dados entre si, porque se o Google disponibilizar os dados do meu e-mail, do Gmail, para a OpenAI, temos um problema. E, inclusive, já tem. E, inclusive, o Google Drive, por exemplo, é uma ferramenta que todos os arquivos que a gente inclui no nosso e-mail do Gmail vão para o Google Drive, de alguma maneira, para esse servidor. E essas empresas, nos termos de uso dessas ferramentas, elas dizem que elas podem fazer o que elas quiserem com essas informações. Inclusive, a senhora pode, eventualmente, entrar lá e eles terem excluído tudo, do dia para a noite. Isso já é assim. E aí vem essa camada dessas ferramentas que usa, né, de forma, eu digo indevida, porque não teve prévia autorização, esses dados. E aí, o que a gente faz? Bom, vou dar um exemplo específico aqui. Existe uma empresa que ela vende imagens de bancos de imagens, que se chama Getty Images. E eles entraram com um processo para essas empresas que estão fazendo modelos de geração de imagens, porque quando você estava gerando imagens, ele estava mimetizando o selo, porque essas imagens, se você não pagar por elas, elas vêm com uma marca d'água. E aí essas imagens geradas, elas vinham com uma marca d'água parecida com aquela, o que indica que necessariamente as empresas utilizaram aquelas imagens do banco de imagens dessa empresa privada que vende isso como fonte de dados. Então, eles começaram a mover um processo contra essas empresas por terem feito esse uso indevido sem pagar, inclusive. Então, essa é uma discussão que ainda não teve solução, esses processos, inclusive, não foram encerrados ainda, eles estão acontecendo, e é uma coisa muito grave que a senhora traz e que precisa ser discutido, e, por isso mesmo, eu dizia que, bom, eles já têm acesso, talvez, ao que a gente já está produzindo, mas, mais ainda, a gente tem que ter atenção do que a gente está inserindo nessas ferramentas de nuvem, mesmo as que não geram, né, mas, principalmente, também as inteligências artificiais que estão gerando conteúdo, porque não significa necessariamente que, se você deu para o ChatGPT o dado, ele não vai aparecer lá na outra inteligência artificial que você nem utilizou, né? É um problema sério.
Talvez, se a gente quiser sigilo absoluto, vamos ter que voltar para as cartas, né? Melhor. É melhor. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. Levantando. Eu sou o Harrison. Na associação, eu sou analista de sistemas, né? Mas eu estou dando aula à noite no Sistema S, que é o Senac lá, e eu estava trabalhando sobre IA com os alunos. Eu só queria elucidar, antes de fazer a pergunta para a Kizzy, né? Sobre o viés de confirmação das IAs, né? Sobre essa questão do ser humano treinar. E como que eu mostro isso para os alunos, que existe ainda essa questão do treino. Quando você pede para uma IA, como o Copilot, por exemplo, gerar uma imagem para a gente, eu pedi para eles criarem uma imagem de Deus. E ela cria uma imagem de Deus. Só que ela cria uma imagem de Deus caucasiano, né? Branco, olhos claros. Tudo bem? Tudo bem. Só que, porque nós somos cristãos, né? Mas se uma pessoa que é de uma outra religião, por exemplo, não representa o Deus dela, né? E aí eu trago essa questão para nós discutirmos em sala mesmo, né? Da questão de por que é assim. E aí surge essa questão, por que é assim? Porque ela foi treinada por alguém e esse input de dados que foi colocado ali disse para ela que Deus é caucasiano, branco, dos olhos claros, porque nós aprendemos assim durante boa parte da história, né? E aí eu começo a pedir para eles criarem deuses diferentes. Aí ela entende e começa a criar os deuses de cada religião. E aí chegando agora na pergunta, né? A gente ainda precisa desse input de dados, né? Seja ele por texto, imagem, pentas e petabytes de informação. Só que existe uma discussão que eu ouvi, citei ano passado e cito novamente, Tecnocast, para quem quiser ouvir um bom podcast sobre tecnologia. Eles falam sobre o momento de qual as IAs irão treinar outras IAs, né? E da qual o ser humano ele não vai ter mais intervenção direta nesse ponto. E a pergunta e a questão fica para qual lado esse algoritmo vai ser enviesado? Para o norte global, com certeza, né? E orientado pelos tomadores de decisão, que são essas grandes empresas de tecnologia. Então, não vamos ter cultura brasileira necessariamente, né? E outras todas que divergem do que é, pelo menos no Ocidente, o padrão, né? Então, esses exemplos que você trouxe, eles são muito relevantes. Certamente daria para a gente fazer uma conversa só sobre isso, sobre os viés discriminatórios, sobre as injustiças algorítmicas que são geradas por conta disso, né? Então, se a gente está falando que essas inteligências artificiais estão sendo alimentadas, como eles gostam de falar, com todo o dado da internet, seja lá o que isso signifique, né? Qual é o dado que está mais representado nessa massa de dados? E aí, quando eu digo para vocês que esses modelos eles funcionam de maneira probabilística, então, o dado que está mais representado é o dado que vai ser retornado para você, seja sobre Deus, sobre como deveria ser o estereótipo de um médico, e por aí vai. Então, eu acho que, considerando que a IA já meio que invadiu as nossas salas de aula e o nosso dia a dia, são discussões muito importantes para a gente ter com os nossos alunos, porque a gente não pode, né, também confirmar, né, reforçar essa visão de neutralidade dessas ferramentas, porque elas não são neutras. Não existe neutralidade, né? Então, se a gente está neutro de alguma maneira, a gente está certamente reforçando algum tipo de status quo que, né, já vem de longa data. E isso certamente é uma questão crítica desses sistemas, e não parece até então ter algum tipo de iniciativa de mudar isso, né? E certamente isso que você trouxe também é muito relevante, de que, sim, tem sido utilizado muito o trabalho do ser humano nessas IAs, mas certamente há uma não só uma tendência, mas uma intenção, em algum momento, da OpenAI e outras empresas, de, em algum momento, deixar essa IA mais autônoma, né? Então, ela ficar tão probabilisticamente boa que eles vão olhar e falar, ok, agora acho que ela vai começar a andar sozinha e uma IA pode ajudar a outra IA, porque
Atualmente, a gente não tem o que a gente chama de inteligência artificial geral. Então, uma inteligência artificial que consegue fazer todos os tipos de tarefas possíveis. A gente tem IAs, que a gente até chama de IA fraca, que são inteligências artificiais que funcionam em contextos específicos. Mas o primeiro passo, antes de você chegar na IA geral, é você fazer uma IA conversar com a outra, né? Já que você faz isso e eu faço aquilo, como que a gente faz essas IAs trocarem informações entre si? E aí a gente vai perder, por exemplo, isso que a gente tem hoje quando a gente usa o ChatGPT, que é o filtro. Quando eu uso o ChatGPT, eu, de alguma maneira, consigo filtrar isso e tomar decisões de como eu vou utilizar. Então, acho que isso é uma questão realmente crítica e que a gente precisa discutir e observar, né? Obrigado. Muito boa a colocação. Tem uma ali, professor? Kizzy, bom dia. Eu tenho, na verdade, um pequeno depoimento para contextualizar uma pergunta. Eu tive uma situação com o terceira série do ensino médio, nesse primeiro trimestre, que eles tiveram que ler um livro, que está na lista da FUVEST, que caiu, que é inédito, né? Pela primeira vez apareceu na FUVEST, o livro Água Funda, da escritora Ruth Guimarães. E aí o que acontece? Já tinha sinalizado para lerem e tal, dado o prazo e tal, e aí passei a atividade para a moçada, né, por meio da nossa plataforma aí de atividades, né, no Geek. Falei, ó, 2 questões básicas para a gente discutir depois. Ó. Eu não entreguei o meu roteiro do livro para eles, nada antes. Falei, ó, vamos para a leitura. Fazer a roda de conversa depois, a gente discute o livro. Aí traz os entendimentos, vamos contextualizar o enredo. Mas eu lancei como atividade prévia. Situe o enredo, quem são os personagens principais, os temas que mais aparecem, uma obra muito interessante. Só que, quando eu fui preparar, né, dar uma olhada, o que eles responderam, parti disso para discutir a aula, conversar com eles. Aí me aparece um texto muito bem feito, muito bem organizado. E, assim, a pergunta era muito objetiva, até porque não daria muito tempo. E, assim, meio que para também ver a tarefa, eles fizeram. Mas, assim, aí, claro, fenômeno, 17 respostas iguais ou parecidas, mas acontece. Mas eu comecei a ler o texto e ele falou, a obra se situa num contexto rural, do interior, aí não especifica qual, e aí começo a ler, falei, é verdade. Aí eu só deduzi que não estava errado quando apareceu o nome de uma personagem que não tem no livro. Aí eu falei assim, eu estou doido, ou eu não li essa parte, eu não lembro dessa personagem. E fui vendo, e isso se aconteceu 15, 16 vezes. Bom, falei, situei de novo, foram 4 ou 5 personagens. Eu olhei, joguei aqueles textos no Google, né? Falei, de onde saiu? Não tem nada, não tinha nada daquilo. Mais ou menos como na situação da irmã. Porque é um texto, é uma obra que tem pouco... ela literalmente foi reconhecida agora como grande obra, naquele processo de reconhecimento tardio, histórico, né, de grandes autoras brasileiras. E não tem muita coisa. Então, nunca foi cair em vestibular, tem algumas dissertações, algumas teses, doutorados, mas roteiro, não caiu de livro e tal, não tem. Aí eu falei assim, bom, resumo, eu vou fazer esse teste, joguei no ChatGPT para ver se era de lá e saiu textualmente idêntico o que ele estava a resposta dos alunos. Eu falei, aí eu meio que comecei a discutir com o ChatGPT, falei assim, a personagem, quem é essa personagem? Aí ela respondia lá, a personagem é a mãe de tal. Não, essa personagem não tem nesse livro. Aí deu uma travadinha. É verdade, não tem no livro tal essa personagem. Obrigado pelo feedback. Aí eu levei isso para a questão, para a aula, né? Falei, gente, tem um problema aqui. Se a gente está uma semana da prova, 15 dias a gente está fazendo aqui a discussão, alguns não leram o livro, pelo jeito, e quem leu errado, porque essa personagem não tem. E se eu perguntar na prova os personagens, vocês vão saber, e etc. Aí todo mundo ficou assim, não, o que aconteceu, não sei lá. Bom, resumo. Eu parti disso para discutir a obra e tal, e aí eu fiz o teste. Joguei, por exemplo, Memórias Pós-Brás Cubas. Aí,
ele deitou, né? Tinha tudo, né? E etc. O que eu fiquei com essa dinâmica? É inegável que agora o ChatGPT está aí. Ok, não tem mais o que fazer. Eles vão, de uma maneira ou de outra, usar. E eu, pela primeira vez, tive essa situação de lidar com uma situação, apareceu ali, e meio que tentar confrontar com eles. Falei, gente, o mais terrível de vocês não terem lido é terem aprendido algo que está errado. Né? A minha intenção era de trazer, eventualmente, as dúvidas. Chega ali outras coisas, porque com pequenas falas, inserções de temas, até estavam pertinentes, mas outras que não tinham nada a ver. Falei, eu gastei... A roda de conversa virou quase que um monólogo de conversa. Porque eu falei assim, gente, vamos desfazer esse nó. Agora vamos conversar do texto. E aí minha dúvida está por aí mesmo. Talvez em determinadas áreas me parece que o uso está muito mais tranquilo e quase que direcionado. Me parece que em campos, em áreas, aparentemente, né, e como linguagens, e no meu caso mais literatura, em se tratando de uma situação em que a questão da leitura é um ponto de desafio para a moçada, queria saber, pedir muito, né, eu sei que a gente está no início, assim, literalmente, assim, como que estratégias, né, de alguma maneira a gente pensar, né, isso é um campo novo. Para mim, o ChatGPT até então era montar a ementa de curso, o roteiro de atividade, aí ele já facilita, eu ganho meu tempo. Mas pensar para além disso, uma dinâmica de discutir textos, né, e sair dessas furos, né, desses equívocos que eventualmente ele pode nos dar, esse também é um grande problema. Tá? Obrigado. Esse é um excelente exemplo, né, do que está sendo chamado de alucinação da inteligência artificial. Então, essas ferramentas, elas não são programadas para dizer não sei. Elas são programadas para te dar uma resposta. Então, do ponto de vista do objetivo dela, ela está atuando corretamente, porque ela te deu um conjunto de palavras encadeado, sintaticamente ou gramaticalmente correto, e é isso, tarefa dela. Agora, quando ela não tem informação na fonte de dados, geralmente ela inventa. Porque, de maneira geral, ela está meio que inventando tudo, no sentido de que ela só está calculando a probabilidade daquelas palavras acontecerem e te dá um parágrafo. Então, eu acho que isso é muito importante de trazer, e certamente na literatura e nas linguagens vai enfrentar esse buraco, porque, primeiro, a ferramenta não é para isso. Então, espero que, e torço mesmo, porque os alunos estão chegando lá para mim com muita dificuldade de ler. Eu realmente quero que eles insistam de alguma maneira na leitura. Mas, assim, o outro lado disso que me dá assim, uma sensação de que a leitura ela não vai tão para frente é porque, se você pegar o texto, seja o PDF do livro, e jogar para a ferramenta, ela vai te dar corretamente. E isso, para mim, é um problema, porque aí a pessoa não vai precisar ler. Né? Mas, assim, realmente é importante que os alunos entendam que, muitas vezes, isso pode acontecer, principalmente em livros novos, textos novos. E, assim, bom, eu não sei como é que eles estão pensando isso, mas na FUVEST não vai dar para usar o ChatGPT, né? Então, acho que vai ter que ler, nem que seja o resumo em algum momento. Né? Mas acho que assim, esse é um exemplo muito bom, muito pertinente, e que realmente não acontece tanto em outras áreas. Acho que, por exemplo, na minha área de computação, é menos comum. Acontece quando a gente está lidando com ferramentas muito novas. Então, sei lá, se lançar uma linguagem de programação nova, o ChatGPT vai ter vários problemas ali, vácuos, que ele vai dar coisas meio estranhas, equivocadas. Mas, certamente, nas linguagens eu tenho um problema. E tem um problema também que os alunos não estão escrevendo ou vão passar a escrever tudo igual ao ChatGPT, que é meio pobre, né? Assim. Quando o professor corrigiu o nome da personagem, então ele ajudou a alimentar esse dado da inteligência, né? Sim, quando a gente dá a informação, a gente corrige, a gente também está ajudando a alimentar. Mas talvez uma só interação não seja suficiente, né? É um trabalho não remunerado dos professores aí para IA, né? A irmã vai perguntar? A irmã tem uma pergunta. Eu vou falar assim, porque é uma reflexão. Acho que nós estamos aqui como educadores, é importante para nós. Duas coisas assim que eu acho que a gente tem que refletir e ver o que fazer. Primeiro, é que toda essa tecnologia ela vai empurrar para o fundo do poço os mais pobres.
que não vão ter acesso. Nós mesmo temos lugares que esse negócio vai ser bem impossível. Segunda coisa, existe na origem da criação dessa tecnologia toda, no mundo existe 5% de pensadores que comandam o mundo. E, na cabeça deles, eles querem criar, isso eu penso, né, uma humanidade, desculpa a palavra, bem burra, que não pensa, que não lê, que vai lá usar justamente isso tudo aí, buscando lá, eu mesma fui lá buscar um relatório pronto, porque eu não estava querendo pensar, né, e ele vinha pronto para mim. A nossa juventude vai fazer isso adoidado, né, não vai ler. E, cada vez menos, vai achar que está bom. E, quanto mais ignorantes e sem cabeça nós ficarmos, melhor é para aquele que domina conduzir o mundo do jeito que quiser. Então, como que nós vamos incentivar, inaugurar, criar mecanismos de pensamento, sabe, no nosso meio como educadores, de gente que pensa, de gente que não vai usando assim de qualquer jeito, porque isso está acontecendo. É só um comentário. Sim, eu quero ouvi-los também em relação a isso, né? Porque acho que essa é a dor. Eu também observo por esse ponto de vista. Inclusive, acho que esse é o caminho mais prático para a gente, no final, substituir, de fato, as pessoas. Porque, primeiro, a pessoa abre mão da sua habilidade, da sua capacidade, da sua potência, e depois vem alguém e fala, agora que você já não é tão bom, tira você e bota a inteligência artificial. Então, o caminho que eu tenho tentado utilizar também é conversar sobre isso e discutir isso com os meus alunos, porque também, em alguma medida, os alunos estão inseguros e têm medo desse futuro. Eles se sentem inferiores à inteligência artificial de alguma maneira, porque, quando eles estão no processo de aprendizado, a inteligência artificial responde tudo para eles. Então, a gente também precisa, né, compartilhar com eles esse ponto de vista de que não, ele não é inferior à inteligência artificial, pelo contrário. Ele se inferioriza quando ele delega 100% das atividades, né, e da potência dele para a ferramenta. Assim, é a forma que eu vejo, mas acho assim que a gente está vivendo um momento muito delicado e tem esse prognóstico ruim, porque, sim, acredito que os tomadores de decisão olham para esse caminho e apontam isso, mas a gente precisa muito que, né, os nossos alunos e sermos cidadãos completos, né, e não simplesmente usuários de ferramentas. Muito bom. O nosso tempo está acabando, ainda cabe um fechamento. Tem 3 perguntas que, basicamente, são iguais, e tem uma fala que a pessoa disse que está muito feliz aqui, porque a gente abordou um viés crítico e não de vislumbre pela tecnologia, que é o que a gente está conversando aqui. Mas as 3 perguntas juntas, elas perguntam o seguinte, como todos são professores, em dada medida, os professores querem saber como que todo esse boom de IA, de ferramentas que a gente está vendo surgir, pode melhorar a prática do professor. Essa é o resumo das 3 perguntas. E, em cima disso, eu queria colocar para ti, Kizzy, que, recentemente, o Salman Khan, da Khan Academy, postou um vídeo com o filho, né, a inteligência artificial, o ChatGPT-4, no tablet, né, aquela que lê a tela, o filho de mais ou menos 14 anos, e ele fala o seguinte, olha, inteligência artificial, estou aqui com o meu filho, né, uma questão de matemática, trigonometria, se eu não me engano, eu gostaria que você nos conduzisse o meu filho a aprender este conteúdo, mas que não desse necessariamente a resposta. E aí ele fala, ok, vamos lá, vamos começar, e a IA vai conduzindo, esse vídeo ficou bem conhecido aí. Eu queria que você falasse nesse viés, né? A própria Khan Academy lançou a Camigo, que é uma plataforma free, que vai estar para todo mundo, para nós, professores, né, com a IA embutida, que vai nos auxiliar a conduzir esse aprendizado, né, do nosso aluno. Né. E aí, para concluir, né, eu esqueci o nome. Tá? O Silvio Meira, né, Silvio Meira deu uma fala
lá na BET, bem, que deixou todo mundo meio que preocupado, né? Que tem a gente se pergunta, será que a IA vai substituir ou não o professor? Essa pergunta já teve um tempo atrás. Será que o Google vai substituir o professor? Né? E o Google chegou para a nossa sala e não substituiu. Será que o ChatGPT ou as IAs generativas vão substituir o professor? E ele chega agora para a gente, e a gente está entendendo que provavelmente não. Não o professor que saiba usar a inteligência artificial ao seu favor. Essa foi a fala do Silvio Meira. Então, comenta para os professores, para a gente fechar, como que isso pode melhorar a prática, né? Muitas questões, né, em relação a essa fala. E a forma como eu tenho visto isso, eu divido em duas categorias. Então, como que a gente pode utilizar, instrumentalizar os nossos alunos e contribuir com que eles tenham um pensamento crítico no uso dessas ferramentas. Então, que eles consigam, eventualmente, esses exercícios que a gente mostra o viés da ferramenta, as limitações dela, ajuda a trazer esse alerta para o aluno, para que ele entenda que, bom, facilita aqui meu trabalho, mas não é ideal que eu delegue isso 100%. Mas, no dia a dia da prática docente, eu tenho assim tentado eu mesma utilizar para tarefas que são um pouco mais maçantes ou que são repetitivas. Essa coisa que eu falei de, bom, eu tenho que criar questões, um formato muito específico, e ainda que eu tenha as ideias das questões, é trabalhoso, né, fazer assim essa formatação. Acho assim que tem uma questão que até me gera desconforto, embora eu seja dessa área, estude e goste, que é... Eu lamento muito quando eu tenho a sensação de que a gente não está escolhendo usar. Então, eventualmente, a gente está usando porque a gente